Eu quero compartilhar com vocês um verso inusitado, que é o verso 13 do capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. Deixa eu ver se já está aqui. Já está aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Voz. Esse versículo eu já poderia terminar. Na verdade, eu sou especialista em, quando olhar horário de culto, terminar na hora. Eu já falei para vocês aqui, eu acho que foi no centenário, da Assembleia de Deus em Manaus. Eu já não estava mais lá, estava em Belém do Pará. E nós estávamos reunidos aí umas 100 mil pessoas no chamado Sambódromo de Manaus. Governador, senador, todo mundo. E o culto estava indo, o culto. E eu tinha sido convidado, porque fui pastor durante muito tempo ali, para ser o pregador da noite. Quando eu percebi, Sambódromo, tinha tanta gente sentada, mas tinha muita gente em pé. Estava chegando perto das 9 horas. O pastor estava sem jeito, que é meu irmão, inclusive, o pastor lá hoje. Me convidou, disse: poxa, desculpa, Samuel, porque tu viu as autoridades e teve que fazer tudo isso. Eu cá comigo só guardando. Disse: vai ter pouco tempo, mas pode ir até onde der, o povo é educado. Quando ele me deu 5 minutos, 20 horas e 55 para eu pregar, eu levantei e disse: hoje eu quero fazer a pregação assembleiana. Para um assembleiano, o culto não precisa ter nada mais do que a paz do Senhor. Como é que fala? A paz do Senhor, responde. Segunda parte do culto, glória a Deus. Aí todo mundo, glória a Deus. Terceira, aleluia, aleluia, amém, amém. E me sentei e terminamos o culto na hora. Uma multidão muito grande. Interessante que o barulho e o eco foi muito grande, de louvor e de adoração. E eu contribuí com o culto, respeitei os irmãos para não ficarem cansados e fiz a minha pregação, como até hoje eu ainda creio que não é a gente, não é por nós, não é pelo que a gente prega, é Deus, o coração das pessoas, o lugar onde a gente está. Mas a Assembleia de Deus tem muito disso, e vocês sabem, algumas coisas que a gente nem compreende como é que elas se mantêm. E a gente não briga muito para manter algumas coisas como essas. Eu admiro muito. Tenho 66 anos, 45 de pastor, a 4ª geração de assembleiano. Meu avô foi pioneiro da igreja no estado do Acre. Ele não era membro só, mas ele, como todo assembleiano, ele evangelizou, começou a igreja mesmo sem ser pastor. E eu sempre admirei alguns valores. Um deles é o valor da nossa saudação. E eu já falei sobre isso aqui. Eu acho espetacular. Eu tenho procurado, sem demérito, sem crítica a ninguém, o que poderia mudar de eu chegar para um irmão ou para uma pessoa qualquer e saudá-lo com a paz do Senhor ao longo desse tempo. Não é porque sou assembleiano só. Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor Samuel, por que você está na Assembleia de Deus? É muito simples, você é um cara meio inteligente, você está lá só porque você é pastor, você vive disso. Eu falei: não, às vezes até conversando com o governador do nosso estado. Disse: não, você está enganado, eu sou da Assembleia de Deus porque eu gosto da Assembleia de Deus. Disse: mas por que você gosta? Eu gosto do barulho, eu gosto da liberdade, eu gosto da informalidade, eu gosto da capilaridade dela. Onde tiver uma pessoa, pode não ter dinheiro, pode não ter nada, pode ser só lama. A primeira invasão, que o prefeito não ouça, terá lá um terreno e a Assembleia de Deus vai estar lá, vai ter um pastor, vai ter uma família, vai ter um crente, em qualquer lugar. Eu gosto disso, eu gosto de ser eu não gosto de nada muito enlatado, eu não gosto disso. Então, se eu fosse só membro, seria da Assembleia de Deus. E, portanto, sendo pastor, eu quero ser também pastor da querida Assembleia de Deus. E a paz do Senhor, para mim, é uma delícia. Na verdade, hoje, eu dou a paz do Senhor para todo mundo que eu encontro na rua, mesmo que não seja crente, mesmo que não seja ninguém. Porque tem tanto crente, membro da Assembleia de Deus, que eu tenho medo de ser injusto com ele e não dar a paz do Senhor, que é melhor eu dar para quem não é do que deixar de dar para quem é.
Estava saindo no condomínio lá no André, ontem, sozinho, e aí a pessoa veio, não sou registrado, não abri a cancela, ele veio e olhou para mim assim e disse: Pastor Samuel Câmara, que eu fiquei com a vergonha. Às vezes eu encontro o irmão e diz: sou membro da igreja que o senhor é pastor, então eu dou a paz do Senhor para todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Acho lindo ministrar com a paz do Senhor Jesus, por quê? Porque pode ser a única oportunidade que eu vá ter de encontrar aquela pessoa. Eu fui um pouquinho além do que todo mundo vai. Bom dia, boa noite. Eu já colaborei com a minha missão e com a bênção para aquela pessoa. Ou então, às vezes, não vai ser a última vez que eu vou encontrar com aquela pessoa, mas pode ser que seja a última vez naquele dia. E naquele dia aquela pessoa pode estar precisando de alguma coisa, e eu encontrei, não vou poder perder essa oportunidade. Eu acho muito bom. Uma outra coisa que para nós é muito interessante, é sobre o que hoje eu quero rapidamente refletir com vocês, é a nossa querida bênção apostólica, ao final do culto. Tudo tem razão. Por exemplo, as pessoas dizem: e a paz do Senhor? Tem razão? Tem, está na Bíblia. Está na Bíblia, se você quiser pode ler, o capítulo 20 de João, tem pelo menos 5 vezes. Era a frase preferida de Jesus. Onde Jesus chegava, se ele não pudesse dizer mais nada, ele dizia: paz seja convosco. É a frase preferida de Jesus. Há pessoas que pensam de Jesus como sendo Deus santo, que vive esquadrinhando, escondendo para descobrir defeitos da pessoa. De modo nenhum. Da boca de Jesus, as frases que mais saíam eram: paz seja convosco, tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Essas são as frases que Jesus preferia. E elas produziam resultados imensos quando Jesus chegava. Ele não perdia tempo, ele poderia até depois conversar mais, mas se não precisasse conversar, ele abençoava. E logicamente que você pode estar dizendo assim: mas pastor, ele dizia paz seja convosco, e nós dizemos a paz do Senhor. Como é que o senhor disse que está na Bíblia? Bom, é claro, Jesus dizia paz seja convosco porque ele era a própria paz. Então ele chegava e dizia paz seja convosco. Seria ridículo ele chegar e dizer a paz do Senhor Jesus para ti, e dizer paz de quem? Também como é ridículo eu dizer paz seja convosco, sem dizer de quem é a paz, que pode ser a paz do Lula, pode ser a paz da ONU, pode ser a paz de todo, e você pode ser a paz do Samuel, você não está interessado nisso, e isso não vale nada, então eu vou lá, paz do Senhor Jesus, e vou e já cumpro a missão. Era preferível, Jesus era desse modo. E a bênção apostólica, meus irmãos queridos, é uma coisa muito legal. E o que nós lemos aqui, se você não percebeu, deixa eu dizer para você algumas pequenas coisas sobre isso. Isso está na Bíblia. Essa chama-se a bênção apostólica, que ao final do culto nós fazemos questão de dar. Quando diz bênção apostólica, é para abençoar, logicamente. Abençoar as pessoas. Essa bênção, ela está em todas as cartas do Novo Testamento, de formas menores ou maiores, em ordem às vezes diferentes, e o apóstolo Paulo se utilizava da bênção para começar todas as cartas que ele escrevia e para findar, não é só no final. No começo ele já começa logo dizendo alguma parte, às vezes só usa a graça do Senhor Jesus, às vezes o amor de Deus só, às vezes a comunhão do Espírito, mas aqui ele termina dizendo essa carta, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês, sejam com todos vós. E quem não gosta de ser abençoado? É a bênção mais completa da Bíblia, esta que está aqui. Está em todas as cartas da Bíblia Sagrada. E o mais interessante é que diz o texto que nós lemos, numa tradução um pouco mais erudita: sejam convosco, estejam com você, com vós, estejam, eu estou tentando ser mais comum com vocês, não é? Para nós viemos aqui para um culto, e aqui nós estamos. É muito interessante como é que aqui a Bíblia diz que Deus, que Jesus, que o Deus Pai e o Espírito Santo desejam
plenamente nos abençoar, viver na gente. É também muito interessante que descrevam que é graça, que é o amor e que é a comunhão. Comunhão. Nós entramos no culto hoje aqui, viemos aqui adorar a Deus. Com toda certeza nós viemos aqui para adorá-lo. Muitos trouxeram necessidades, muitos trouxeram algumas preocupações. A maioria veio só ter um culto e poder adorar a Deus já pode ir embora, que está bem. Mas nem um culto no Novo Testamento e nem nós aqui concluímos o culto sem abençoar. Aqueles que vieram para adorar, saírem abençoados para servir a sociedade, servir as pessoas, abençoados por Deus e levando com você a graça e o amor e a comunhão de Jesus que você vai precisar. O tempo todo você vai precisar, a vida toda disso para você, e por isso a gente até repete, e algumas pessoas às vezes nem entendem. Há várias formas de dar a bênção apostólica. Eu gosto de uma forma completa, é a forma que nós mais utilizamos também, porque nós gostamos de coisa boa, e nós gostamos também de coisas completas. E essa bênção de Deus é para você, é para todos que aqui estão. Nós vamos sair daqui cobertos por Deus, o Pai, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e vamos sair daqui porque Deus orientou, escreveu na sua palavra, cheios da graça, cheios do amor e cheios da comunhão que o Espírito Santo pode dar. São dádivas divinas que o Senhor tem, são virtudes que sustentam a vida da igreja. E se eu não pudesse, e nem pretendo falar muito aqui, hoje eu só diria duas frases. A primeira, a paz do Senhor. E a outra, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito do Senhor, seja com você, minha irmã, com você, meu irmão. E nós diríamos amém. E já sairíamos daqui altamente abençoado. Primeira dádiva, a graça do Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Graça é favor imerecido. Bênção que nós não merecemos. É tudo aquilo que advém da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar. Todos os favores da salvação significam graça. Eu não merecia, você não merecia. Por isso, graça é definido como favor, como bênção que nós não merecemos. Nenhum de nós merecíamos. A descrição da vida do ser humano é: todos pecam e destituídos, distanciados estão da glória de Deus. A definição é: o salário do pecado é a morte. Todo que peca, morre. E nenhum de nós poderíamos fazer nada para ter paz conosco, paz com Deus e perder o medo do futuro, da vida eterna, da morte, que é a sentença pelo pecado. Nenhum de nós. Porque a condição seria, nós teríamos que fazer alguém que nunca pecou teria que fazer alguma coisa por aquele que pecou, tomar o lugar. E nenhum de nós poderia tomar o nosso próprio lugar, porque já de antemão nós não teríamos como preencher o requisito. O Senhor Jesus tomou o nosso lugar, e Ele foi humilde para assumir a morte, e a morte de cruz. Nós cantamos um hino muito antigo, muita gente aceitou Jesus pelo cântico desse hino que diz assim: foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali
pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Diz uma estrofe desse hino: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. E olha só como é que nós estamos aqui hoje. A graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor, ela vem para todos nós, independente da condição que temos, e quanto mais somos pecadores, a sua graça é uma graça que nos alcança. Um dos textos mais lindos da Bíblia sobre a graça do Senhor Jesus está escrito no livro de Coríntios. É o texto: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma discussão do apóstolo Paulo, uma discussão forte do apóstolo Paulo, e ele queria se mostrar forte, ele queria não ter nenhuma dificuldade, nenhum problema, e o Senhor Deus não explicou, Jesus não explicou, mas disse a ele: a minha graça te basta. Quanto mais, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo disse: então eu vou me gloriar muito mais nas minhas fraquezas do que nas minhas forças, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Ele não disse: eu vou praticar mais erros para que o poder se manifeste, mas ele disse: nas fraquezas que normalmente me faz sentir desesperado, desprotegido, eu vou aprender a ser muito alegre, muito feliz. Ou seja, se na fraqueza, na tribulação, na luta que você está passando, você descobrir o gosto da graça de Deus, que não te abandona, da graça que te basta, você vai se regozijar nas lutas e nas tribulações. Imagine quando tudo estiver bem, aí é uma festa. É a graça de Jesus. A graça que nos alcança foi a graça que me alcançou, a graça que alcançou o André. E hoje nós estamos aqui, daqui a pouco nós vamos embora, e o pastor André, ou outro pastor, ou eu, vou dizer para vocês assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça dele seja com você. Mas não ficou só na graça, que já bastaria para a gente. A Bíblia vem e diz assim: o amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus, a característica do amor de Deus, ele é incomensurável, ele é interminável, ele não é dimensionável. A própria Bíblia Sagrada, quando quis descrever o amor de Deus, disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tal maneira, a própria Bíblia teve dificuldade de dimensionar a profundidade, a altura indimensionável, a largura desse oceano inesgotável chamado amor de Deus. De vez em quando, a gente fica assim, meio chateado com um crente que não é cuidadoso, e ele é descuidado no seu testemunho e na sua fé. E a gente quer que todos sejam cuidadosos naquilo que receberam do Senhor. E a pessoa faz coisas que não servem, e a gente olha e diz assim: meu Deus do céu, está saindo além do limite do amor de Deus. Daqui a pouco a gente vê essa pessoa arrependida, e Deus perdoando, e o amor de Deus cobrindo aquela falha, aquele defeito, aquele pecado, que honestamente eu às vezes digo: se eu fosse Deus, eu não faria de jeito nenhum. Mas graças a Deus que você não é, porque o maior ser chamado Deus tem a maior virtude chamado amor, e é tão gracioso que nos dá o maior presente, que foi seu Filho Jesus Cristo, para que
todo que nele crê não pereça. O maior livramento completo, provisão de Deus para tudo. Imaginem que você tem provisão de graça, você tem provisão de amor para tudo quanto você precisa, se você receber a graça e a bênção de Deus, que nós não esquecemos nenhum culto para relembrar você. Quando nós celebramos a ceia, a Bíblia diz: faça isso todas as vezes em memória de mim. Não porque Jesus precisa que você tenha memória, mas para você não esquecer. Quando a gente faz a ceia, para você não esquecer. Não esquecer que Ele morreu na cruz. Não esquecer que Ele ressuscitou. Ontem nós tivemos aqui a ceia do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a volta do Senhor até que Ele venha. Somos nós que precisamos. Nós que precisamos. Nós não podemos esquecer. Então, como foi que você veio para este culto? Como é que você está se sentindo? E daqui a pouco você vai sair. Por favor, saia mergulhado. Saia encharcado de uma graça que nem você tem noção. A graça do Senhor Jesus seja com você. Saia daqui sabendo que o amor inesgotável de Jesus, a Bíblia diz, ninguém de Deus, ninguém tem maior amor do que esse, dar o seu filho. Nós estamos acalentando a nossa querida Sofia Joy lá. Vejam quanto é que uma criança, minha esposa queria vir no culto, a Nayane mas está meio adoentada. Ficaram lá, cuidando daquela criancinha. Imagine uma coisa. Pergunte do André, se fosse preciso dar a essa criança por amor a você, se ele abriria a mão? Não abriria de jeito nenhum. Por isso que a Bíblia diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar o seu próprio filho. E mais ainda, a Bíblia diz, e dar o seu próprio filho por inimigos, por pessoas que não tinham interesse nenhum, por pessoas que não valorizariam nada, mas Ele nos amou e deu o seu próprio filho na cruz do Calvário, amou de tal maneira. E você hoje está aqui dizendo, pastor, isso é muito bom para a igreja. Não, hoje eu não estou pregando para a igreja, eu estou pregando para ti, é para você, é para o seu coração. A graça seja com todos vocês. Você não está incluído? Você não é uma dessas pessoas? A graça seja contigo, onde você for, como você estiver, desalentado, bata no peito e diz, mas a graça do Senhor me basta, mas o seu amor por mim é inesgotável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero só que você saia daqui abençoado. Hoje eu estou aqui para dizer que eu gostaria só que a igreja em São José dos Campos receba a bênção apostólica plenamente de Jesus, do amor de Deus, do Espírito Santo, e abunde na graça, no amor do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui no aniversário para dizer para o meu filho, a graça de Jesus está contigo. Ela basta, ela é suficiente. Estou para dizer para o meu filho, o amor de Deus que te salvou, te alcançou, que te faz viver, é contigo, é tudo quanto nós precisamos. E como é bom, a gente não sai da igreja sem que uma bênção, que não deve ser uma bênção mecânica, protocolar, a gente tem que se apossar dela. E a palavra de Deus finda dizendo, a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos. Há pessoas que escolhem o que querem de Deus, selecionam. E algumas dizem assim, a graça é comigo, o amor é comigo, mas comunhão não quero. Não gosto do meu irmão, não gosto da pessoa que é maestro do culto, não gosto da forma como um pastor prega, não gosto de estar sentado numa cadeira com muita gente do lado, não gosto da forma como entra no templo, e você seleciona, e gosta de selecionar. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, a graça, o amor e a comunhão são indivisíveis. Assim como Jesus, Deus e o Espírito Santo, me divida isso para você.
A gente fala sobre uma doutrina chamada da Trindade. Um Deus manifesta em 3 pessoas, e isso dá uma briga que lá no céu não está resolvida ainda por alguns que querem entender disso, querem dividir um cabelo em 8 partes, não tem nada disso. Quando a Bíblia fala de um Deus pleno, de um Deus que se manifesta assim também. Se você conseguir separar Jesus de Deus e Deus do Espírito Santo, você pode também selecionar se você quer só graça, só amor e só comunhão. Topa essa tarefa? Agora, se você não consegue, receba o pacote inteiro, porque você não vai entender, gente do céu, como é que a graça de Deus se manifesta na minha vida e na vida da igreja? Como é que o amor de Deus se manifesta na minha vida e na vida da igreja? É através da comunhão que nós devemos ter uns com os outros, louvado seja Deus, porque nós somos o mesmo corpo e devemos estar unidos. Quando se fala de comunhão, a gente fala de companheirismo, a gente fala de união, a gente fala de propósitos abençoados. E realmente, uma igreja que entra num templo para adorar a Deus e sai abençoada, com a bênção de Deus, a bênção da palavra de Deus, cheia da graça, do amor de Deus e decidido a viver em comunhão. Não, ninguém é igual, todo mundo tem suas limitações, não há ninguém perfeito, eu não sou de modo nenhum, mas a palavra de Deus, ela nos abençoa e ela nos diz que para isso nós fomos chamados. Vocês terminaram um ano, ontem nós estivemos aqui, foi muito bonito. O prefeito, quando veio falar aqui, ele ficou admirado pelo que foi apresentado aqui, dos relatórios eclesiásticos. Ele é um gestor, né? Vocês viram, disse, poxa, eu nunca tinha visto tanta transparência no meio de vocês, qualquer que vocês fizeram, como foi. Ele falou dessas coisas todas, os alvos que essa igreja tem para frente. Fique em pé comigo, porque eu quero terminar, mas eu quero terminar. Às vezes, alguém está no culto, um pastor, ou seja quem for, e a última coisa, ou a única que ele faz, é ser convidado a dar a bênção apostólica. Provavelmente a oportunidade mais completa que alguém tem de poder se apropriar de algo divino e ministrar para a vida de cada pessoa, para a vida de cada um irmão, ao final do culto. Ocorre às vezes que o pastor pensa que isso é menosprezo. Olha, vem aí e dá a bênção apostólica. Não deu para você fazer outra coisa, não deu para cantar como louvor, não deu para você pregar como o outro pregou. Que oportunidade abençoada, que coisa maravilhosa. Pior ainda, às vezes o irmão diz, bom, o culto terminou, na hora que terminou o louvor, ou terminou a pregação, terminou e vai embora sem receber uma bênção completa, que fez questão, o Espírito de Deus, de estar nas cartas, no começo e no fim dela, que nos abençoa tanto, a graça, o amor e a comunhão. Pense, qual delas você tem preferido? Qual delas você tem elegido ou escolhido, excluído as outras? E toda ela se revela na comunhão que nós desfrutamos uns com os outros. Quando a palavra de Deus diz a graça do Senhor Jesus Cristo, já ouvi algumas pessoas discutirem, por que não é primeiro o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão? E claro que eu não vou aqui debater isso, porque para mim está na Bíblia, está correto. Mas por que começou com a graça? Porque a graça é a manifestação de um amor que a gente não consegue entender. E aí o Senhor, Deus resolveu manifestar a expressão do seu amor através da graça de Jesus. Nós não entendíamos. De vez em quando eu fico imaginando, mas para que tudo isso? Claro, meus amigos,
Deus criou o céu, a terra, tudo que nele há. O Salmo 18 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento. Que coisa linda. Ontem, de madrugada, o André mandou uma mensagem para mim. Disse: pai, está acordado? Saia para dar uma olhada no luar. Não sei se ontem vocês viram isso. O luar. E a Bíblia diz: olha, os céus proclamam, a noite, os astros. Mas o ser humano é tão obstinado que ele fecha os olhos e ele fecha os ouvidos a tudo isso. E Deus, para manifestar o seu amor, querendo alcançar o ser humano, Deus mandou Jesus, que é o que a gente faz. A gente faz uma figura, a gente faz alguma coisa no desenho. Se a pessoa não entende, a gente primeiro escreve explicando qual é o desenho. A razão da Bíblia é porque muitos olham para esta natureza bonita, criada por Deus, e dizem que ela é fruto de um Big Bang, de uma explosão, de um negócio desordenado. Deus mandou a Bíblia escrita, porque tem gente que gosta de ver escrita, ele escreveu. Mas tem gente que diz assim: não quero ver, não quero ler. O que a gente faz quando a gente tem um filho, que a gente não sabe como ele está, não sabe como ele está reagindo, o que a gente está fazendo? A gente vai, a gente manda alguém: vou lá, vou ver, vou dar um abraço, vou viver. É a maior expressão que se pode ter, a graça de Jesus. E Jesus veio, viveu entre nós, como ser humano, se limitou. Deus se limitou à humanidade, para que nós pudéssemos entender um pouco do seu amor. E cá nós estamos. Nós vamos findar o culto hoje. Eu quero saber se há alguém aqui que precisa de Jesus, da graça de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Senhor Deus que lhe encha plenamente. Você que se julga indigno, você que acha que Deus nem olha para ti, que Deus te abandonou, que você não merece nada disso. Que coisa extraordinária poder dizer para ti: olha, a graça do Senhor Jesus para ti. Olha, o amor de Deus à tua disposição. Olha, a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos para ti. Seja contigo, esteja no teu coração. Não te abandone, não se esgote na tua alma. Provavelmente, se você precisa, hoje é o seu dia, hoje é a sua hora. Ou você está com saudade, já passou por tudo isso, mas está longe do Senhor Deus. Nós vamos orar nesse instante, antes de cantarmos. Eu quero orar contigo. Vou pedir a todos nós que fechemos os nossos olhos. Os que têm e querem renovar, reabastecer o seu coração, a sua alma com a bênção de Deus, a bênção da graça, a bênção do amor e a bênção da comunhão. E se há entre nós quem precisa de Jesus, do perdão, da salvação, enquanto todos nós estamos orando, eu vou lhe pedir a única coisa: só que você acende de onde você está, porque eu quero orar contigo. Onde você estiver, na galeria, aqui embaixo, você está precisando de perdão, de salvação de Deus, levante seu braço para que nós possamos orar nesse instante contigo. E tu saias daqui protegido, abençoado pela graça de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Deus te abençoe. Depois do culto, procure aqui o pastor, procure um de nós, que aqui estaremos para te dar um abraço, para caminhar essa jornada. E quanto a vocês, igreja, aqui em São José dos Campos, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O amor de Deus infindável e essa comunhão que vocês mantêm aqui, uns com os outros, com o pastor da igreja. Deus esteja na vida de cada um de vocês. Santo Deus, por esse culto, por esse momento especial, por essa celebração que fizemos da vida do pastor André, e por essas pessoas que aqui estão ouvindo, sedentas, que se manifestaram precisando de ti. Elas precisam da graça, do teu amor, da revelação tua no coração. Que se sintam nesse instante, Senhor Deus, cheias do teu amor,
e da tua graça, que volte a ter comunhão contigo, não tenha medo de ti, não tenha medo do futuro, não tenha medo da morte, não tenha medo da eternidade, de nada disso, Senhor. Guarda, Senhor, habita no coração destas pessoas permanentemente e guarda a tua igreja em São José dos Campos e ao pastor desta igreja, nesse dia também de festa, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém.